Vamos começar falando do tal do sociopata. O que será essa criatura? Cerca de 1 a 4% da população é sociopata? É. Todos nós aqui conhecemos algum sociopata. Se não conhecemos, além de conhecer, convivemos. Vamos identificar hoje. Sabe por quê? Não, o que é a característica básica do sociopata, Beto? É uma pessoa que não se enquadra nos padrões sociais, não convive com, não desfruta das mesmas ideias assim de um bem comum e que faz tudo em função de satisfazer unicamente os seus desejos, seja passando por cima de quem for. Tá? Então são pessoas que têm uma incapacidade de amar e uma incapacidade de ter empatia, quer dizer, eu me colocar na posição do outro. Na realidade, os sociopatas são predadores dentro da nossa própria espécie, se a gente tivesse que comparar. Você vê que é muito difícil, mas entre espécies, um animal matar o outro. O sociopata, ele não tem nenhuma ligação afetiva com o fato da gente ser da mesma espécie. Quer dizer, ele tem a questão, ele usa 4 táticas, né, que a gente chama: mentir, manipular, fazer um constrangimento, assim, no sentido de impor a vontade e até a violência. Então, na realidade, como em qualquer alteração, você tem desde a sociopatia leve até a sociopatia grave, que é o serial killer. A questão é que o serial killer, esse vai para a cadeia. É o motoboy, aqueles casos que andaram tendo no sul, daqueles caras que pegavam sempre as mesmas crianças, meninos e tudo. Esse acaba um dia pegando, porque ele não consegue não repetir o erro, porque ele tem um prazer enorme naquela coisa de pegar a presa. É de 1 a 4%. 1% só é serial killer. O resto são... Ainda bem. Ainda bem, mas isso não quer dizer que não haja um grande prejuízo. Um horror vou te dar um exemplo. Por exemplo, o sociopata leve, por exemplo, 171. A gente fala tanto de 171. 171 é um sociopata leve. São simpáticos, sedutores. Você não vai me apresentar um sociopata leve, ou 171 que seja antipático. Você conhece? De um modo geral são simpáticos. São maravilhosos. Se você pedir cartão, te dão cartão. Se você pedir telefone, te dão telefone. Ainda dizem que estão com aquele carro emprestado, porque o dele é BMW, né? E que no dia seguinte ele vai pegar, que aquilo ali porque bateu. Ele inventa 1000 mentiras. Mas não é para impressionar porque está afim de você. É para impressionar, para poder te usar, para chegar a algum objetivo que ele quer. É totalmente diferente do homem imaturo ou do garotão que mente para ver se tira uma onda com a namorada. É bem diferente. O sociopata moderado é aquele que eu brinco assim, ele não mata, ele não se expõe, mas ele manda fazer. Ele não suja a mão. E o serial killer, que é o sociopata grave, é aquele que ele não manda fazer, ele faz, porque ele tem prazer em fazer. E tem uma coisa interessante, que os países, né, eu estava hoje lendo uma coisa que eu achei interessantíssima, que as pessoas hoje estão mobilizadas para ver esse negócio do atentado de Londres, que morreram 50 pessoas. E aí eu fico realmente preocupada com isso. Mas 50 pessoas morrem por final de semana no Grande Rio, né, e a gente não faz nada. Quer dizer, é claro que o sociopata, ele está por trás disso. Quando há uma rebelião no presídio, quem morre é o recuperável, porque o sociopata, ele sempre é aquele que articula o movimento todo, faz a coisa desencadear e ele nunca pega. E executa o companheiro se for preciso, se for necessário. Com certeza, ele articula, ele intimida, quer dizer, é sempre essa a tática, né? Mesmo que o comportamento de explodir o metrô tenha raízes religiosas, ainda assim enquadra esse pessoal de Londres no sociopata. Sim. Mesmo que tenha essas explicações ideológicas. Olha só, ideológica, primeiro que quem faz essa ideologia é um sociopata mor, seja ele qual for. Né? Hitler também era um cara que tinha uma ideologia. Pois é, Hitler era sociopata? Sim. Com certeza. Ele tinha, com certeza. Né? Então, não há dúvida. Quer dizer, vamos dizer, ele não era o canibal, mas ele mandava fazer. Ele não sujava a mão. Eles se reconhecem, por exemplo, eles fazem um clã, por exemplo, essa história, a turma deles, eles se reconhecem. Olha, essa história do atentado sociopatas... em Londres é uma coisa
Eu acho mais grave o que acontece no Rio. Mas eu acho que ali em Londres eles se agrupam pela religião, né? Entre aspas. Teoricamente, pelo fundamentalismo. Veja bem, eu não digo, talvez até, o garoto que vai lá e se explode, ele talvez não seja sociopata, ele pode até ser um psicótico, ele pode ser um doente mental, mas ele com certeza está manipulado e está induzido por um sociopata. Em qualquer sociedade onde as instituições não são fortes, as instituições do bem, vamos dizer assim, não são fortes para evitar que o sociopata seja glamorizado, com certeza o índice vai ser muito maior. Pra você ter uma ideia, durante um ano, morrem só no Rio de Janeiro 4.000 pessoas. Isso fruto da violência? Fruto da violência. Isso em Londres são 200 por ano. Então, é uma diferença absurda. Quer dizer, por quê? Porque a gente vive numa sociedade, não estou dizendo só Rio, não, São Paulo, estou dizendo as grandes cidades nossas. Hoje a gente tem no poder muita gente com um estilo sociopata, que não está preocupada se as pessoas estão perdendo suas casas, se as pessoas estão morrendo por coisas que não dizem respeito a elas. E isso é uma coisa interessante, porque o sociopata moderado, por exemplo, não é o serial killer. Ele reconhece a autoridade? Ele reconhece para poder manipular a autoridade. Mas, na realidade, a gente tem que ter muito cuidado que em fases de catástrofe, quebras financeiras, econômicas de um país, de guerras, de grandes epidemias, sempre surgem lideranças sociopáticas, que chegam como os salvadores da pátria, porque eles todos são inteligentes, não tem sociopata burro, né? Todos são sedutores, todos tiveram problemas na infância? Não, Milton. Isso é uma coisa que... Isso tem um componente genético e a gente, por ter instituições não fortes, porque o negócio do sociopata não é que... Ele respeita limite? Não, nenhum. Ele só respeita para te iludir. Teoricamente, se a gente tivesse uma sociedade forte, uma tolerância zero, ele também não bateria de frente com a tolerância zero seria em cima do seguinte. Por exemplo, um sociopata, o prazer dele é enganar, é fazer o golpe, é dizer que foi mais esperto, é pegar todo mundo. Então, por exemplo, se a gente vive numa sociedade, como, por exemplo, a polícia londrina, né, que trabalha com uma coisa de inteligência e resolve 90% dos casos, quando aqui no Rio 1% só dos casos são resolvidos, né? Essa é uma sociedade que coíbe a ação. O cara é sociopata, mas ele fica na dele, porque a probabilidade dele ser pego, a probabilidade de ser descoberto é muito grande. E o sociopata, ele sempre leva uma vida dupla, tripla, quádrupla. Ele pode ser para você uma pessoa, para mim outra, e nós estamos falando da mesma pessoa e ser a mesma, porque ele é para cada um aquilo que cada um quer e que convém para ele ser. Entendeu? Mas, deixa eu te perguntar uma coisa, de que maneira que se diferencia, qual é o diferencial entre um sociopata e o oportunismo, por exemplo, um traficante que começa com um avião numa favela e vai crescendo, ele vai dominando, ele vai chegando, tem a oportunidade, acaba liderando e acaba caindo em características muito próximas dessa que está falando de sociopatas, quer dizer, ele comanda, ele manda fazer, ele manda matar, ele arrebanha, ele se torna um líder. Como é que a gente diferencia, como é que se diferencia isso? Primeiro que um sociopata, ele nasce já com uma tendência. Desde criança ele vai ser uma criança desafiadora, uma criança que a punição não surge efeito. Se você bater, não faz. Se você bater, botar de castigo, para ele. Já vem, exatamente. A sociedade aflora mais ou menos. Não há dúvida que uma situação dessa, de tráfico, de uma comunidade como funcionam as favelas, quer dizer, ali existe uma probabilidade, uma situação que favorece muito a emergência dessas pessoas. Não quer dizer que todos os traficantes sejam sociopatas, mas o oportunismo, a grande diferença do oportunista para o sociopata é que o oportunista, ele em algum momento, ele tem culpa. Ele sabe que fez errado, ele tem um sentimento, ele tem afeto com algumas pessoas. O sociopata não tem.